Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do iBuscar. Esse podcast aqui, a gente fala sobre negócios automotivos. Pessoal, estamos novamente aqui nos nossos estúdios, né, em São Paulo. A gente já falou aqui no Stories que é a nossa segunda casa, né? A gente já vê que é a nossa segunda casa, porque aqui é a cidade do negócio, onde a gente garimpa, onde a gente vê grandes empreendedores, grandes marcas, grandes empresários, grandes empresas desenvolvendo, trazendo uma coisa nova para o cliente, para a demanda dos negócios e do ecossistema automotivo. Pessoal, a gente tem algumas novidades para falar para você. Hoje a gente trouxe um convidado muito especial, um modelo de negócio bem interessante que vocês vão gostar. Até porque a gente traz aqui alguns negócios que você pode se inspirar, né? Além do negócio, também uma questão de vida, né? A gente traz também histórias de vida que você pode se inspirar, aonde você está, na sua cidade, e você pode empreender, e você pode entender que tem um pouco mais das questões de empreendedorismo que você pode aprender aqui no nosso podcast, tá? Eu queria falar rapidinho com vocês duas novidades interessantes no iBuscar. A primeira novidade, a gente vai estar no final do mês, pessoal, ali passando pela litoral do Nordeste. De Natal a Salvador, a gente tem algumas cidades como Maceió, que a gente vai, Recife, Salvador, João Pessoa, entrevistando algumas autoridades ali do ramo automotivo que faz um sucesso, empresas, né, empreendedores ali pelo aquele Nordeste tão maravilhoso, e são empreendedores assim tão bons, tá certo? Segunda novidade, pessoal, interessante, em maio estaremos na maior feira da América Latina de reposição de peças automotivas aqui no Brasil, a Autopar. Vai acontecer entre 8 e 10 e estaremos lá fazendo toda a cobertura dessa feira maravilhosa para você. Então, se você não vai poder ir nessa feira, não estará lá nessa feira em Curitiba, Paraná, a gente vai levar a feira até você. Então ali, cara, é um fomentar ali, fomenta negócios. E a gente vai trazer muita coisa para você nesse nossos dias que estaremos lá cobrindo todo esse negócio lá, toda essa feira da Autopar. Então espere que tem muita coisa aí para entrar aí no nosso canal e você acompanhar. Tá certo, pessoal? E eu quero apresentar hoje o nosso grande convidado, tá certo? Ele, olha o que ele é. Ele é sócio proprietário da MQC Performance, formação em metalúrgica do segmento automotivo. É esposo da Valéria. É o empresário do ramo automotivo com uma fé inabalável. É ele, Renato Vieira. Ô, Percês, muito obrigado aí, né? Prazer estar aqui com vocês. E digamos que sobre a fé inabalável, eu não tive outra opção, viu? Teve que ser um negócio fora de série. E a gente vai compartilhar isso daí, porque é uma história que é muito raro você ouvir isso, né? Por aí é bastante... a galera vai ficar emocionada. Legal. Aí com a situação que é bem diferente mesmo. Renato, eu quero agradecer a tua presença, cara. A gente tem um amigo em comum, né? O Sim, Ricardo, que apresentou. Ele não veio aí, mas a gente vai cobrar ele, é verdade? Teremos um segundo episódio aí com o Ricardo a bordo da nave. E ele apresentou o Renato e assim, a gente não tinha se conhecido, mas a gente já parece que já faz muito tempo, né, Renato? Bacana. A gente conversa, sim. A gente liga, conversamos e a gente trouxe por dois motivos muito interessantes. Primeiro, sobre a MQC, ele vai explicar aqui um modelo de negócio muito interessante para vocês. E a outra coisa sobre a vida, a história de vida do Renato Vieira, que é uma história super surpreendente, né? Eu sei um pouquinho, né, do já que aconteceu e eu quero que vocês também, eu quero compartilhar com vocês isso, que é interessante para a vida de vocês, para o negócio de vocês, para a família de vocês, né? Eu acho que aqui, Renato, a gente aprende, cara. É isso que eu acho interessante, é isso que me alegra estar aqui, é que a gente aprende com vocês, tá? Todo mundo que vem aqui, a gente consegue tirar assim uma coisa bem legal, traz para nossa vida, traz para mim aqui, e aí eu aprendo demais, tá certo? E eu quero que vocês não esqueçam, pessoal, de curtir, tá? Esse episódio, vocês compartilham, manda lá para uma pessoa lá que trabalha com ramo automotivo, manda aí pro seu mecânico, manda aí para as pessoas que gostam, que são apaixonadas por carro, como a gente também é apaixonado, tá bom? Compartilha, curte e aí acompanha a gente nas redes sociais, tá bom? Renato,
vamos falar um pouquinho aí sobre você. Quem é o Renato por trás da MQC? Vamos já falar sobre a MQC. Mas primeira pergunta, são só 2 horinhas? É só 2 horinhas. Mesmo? Poxa, vamos resumir tudo. Vamos resumir aqui, vamos resumir. Na realidade, você até comentou sobre a metalurgia, né? Eu não sou exatamente formado, né? Sim. Mas a gente, com 12 anos de idade, parece que naquela época podia, né? 12 anos de idade trabalhava-se. Hoje, né? Hoje parece que não pode, não. Não pode mais. Mas era um amigo do meu pai, né? Saudoso, faleceu o Mauro até pouco tempo atrás. E era muito amigo do meu pai. E eu me interessei muito pelo metal, né? Na realidade, era mais serralheria, enfim. E ali eu comecei, ajudava ele ali como, né, na parte de mão de obra, ele me ensinou, parte de solda, né, de usinagem e tudo. E eu fiquei apaixonado. Isso com 12 anos? Isso bem novinho, com 12 anos. Você é de São Paulo? Acho que era menos, de São Paulo. Sempre morou e nasceu em São Paulo? Sim, sempre em São Paulo. E ali, para você ter uma ideia, com 13 anos eu tive meu primeiro contato com carro, né? De 12 para 13. Com 13 eu dirigia, com 14 eu saía sozinho de carro, com 15 eu namorava uma menina que era bem distante da minha casa, eu ia de carro, passava o final de semana, né, lá. O pai era tranquilo? Não gostava muito não, mas digamos que não tinha muita opção. Pelo menos, teoricamente... Estava debaixo do domínio dele. Não estava fazendo nada escondido, né? Pelo menos eu sei onde está, né? Enfim. E essa questão do metal, na área automotiva, que teu pai também tive? Não, meu pai não. Na realidade, era do ramo de bazar e papelaria, enfim. E aquela coisa de menino. Eu sempre gostei de criar muito as coisas, né? Até quando eu era criança, meu pai... ficava bravo que ele me dava os carrinhos assim de controle remoto. Primeira coisa que eu fazia, eu desmontava o carrinho todinho para ver. Quero saber como é que é dentro. Não, quero ver quanto de potência eu posso colocar mais aqui. Eu aumentava, se eu colocar uma pilha a mais aqui. E é uma doideira, cara. Estão sempre criando, sempre inventando, né? Aí eu tinha mobilete, antes do carro eu tinha mobilete, tinha motinho. Então aí a gente começava a modificar. E aquilo era um barato, né? Era um engenheiro mecânico automotivo e não sabia. Mirim, Devia ter estudado e seguido pela área, né? Porque eu acho que eu me daria muito bem, né? Mas aí era em contrapartida, era um lar que não era muito legal. Brigas, meu pai depois se divorciou da minha mãe, aí muito conturbado aquilo ali. Mas eu sempre tive uma paixão pelo carro e pelos metais, por aquilo que a gente podia criar, desenvolver e tudo, né? E aí segui minha vida. Fui para diversos ramos, né? Eu, lá na MQC, né? Eu sou proprietário, juntamente com a minha esposa, Valéria, né? Mas lá a gente faz de tudo um pouco. Então eu tô ali na produção, né? Acompanho de perto tudo que é feito, tudo que é fabricado a gente acompanha. Mas... tô ali na parte comercial também, sempre tô rodando os setores ali, sempre dando uma direção. Ela nasceu que a gente quando? pode mudar. Foi 2018. 2018. Né? Ali praticamente antes da pandemia, né? E eu, antes da MQC, pra você ver, eu tive locadora de carro, trabalhei em multinacional. Na área, tudo na área automotiva ou não? Não, diferente. Em áreas diferentes também. Tive uma empresa de envelopamento, acho que foi o que? 2008, 2009. Estava começando, antigamente era só envelopamento fosco. Tanto é que a minha empresa chamava Aplique Fosco e era aqui no Tatuapé mesmo. No Tatuapé, lá pra cima. A MQC é onde é? Aqui? É lá em São Miguel Paulista. Itaim Paulista, né? Itaim, São Miguel. Eu costumo falar São Miguel porque ali é uma divisa meio que... E às vezes você fala Itaim, o cara já remete ao Itaim Bibi. Aí até você fala que não, Itaim Paulista é do outro lado da cidade, né? Vocês estão na Zona Sul, a gente tá no extremo da leste, né? Então a gente costuma até falar São Miguel, mas é a região do Itaim Paulista mesmo. E ali tive essa empresa de envelopamento, fiquei por 1 ano, cara, era muito legal. A gente pegou umas técnicas, não tinha como é hoje, os materiais eram horríveis de se trabalhar. Hoje você joga um adesivo, um carro se envelopa sozinho quase. E não, antigamente era uma arte, né? Quantas vezes o cliente foi buscar um carro e ele ficava assim, não, você pintou o carro, né? Era bastante manual aquilo, né? Era muito louco.
E ali eu falo, pô, não sei se eu fico chateado com o cara que tá... Ou se eu fico feliz. Quantas vezes eu tive que levantar ponta de adesivo para mostrar, não realmente... Não, como que eu vou... Não, mas hoje de manhã eu passei e não estava pronto, agora está pronto. Como que você envelopou? São técnicas. E aí, então, eu sempre tive aquele jeito de eu mesmo ir lá e criar e desenvolver enfim, e aí seguimos com a vida. Aí fui para uma empresa de telecom, a Nextel rádio, não sei se você chegou a usar aqueles rádio PTT. Pô, aquilo era uma eu não usei, mas eu sempre olhava. Aquilo era um absurdo. Aqui em São Paulo, então, o Brasil, fora do Brasil, sim. Estados Unidos, você falava, né, não tinha WhatsApp, isso não, né? Então era uma solução rápida, né? E foi até nessa época que aconteceu aquele fato, que sim. Depois a gente vai contar aí. Foi nessa época aí mais ou menos dessa empresa. Ano? Foi 2012. 2012. Em 2012, com o surgimento do WhatsApp, que pegou mesmo, sim. Né? Aí as pessoas começaram a deixar de usar e o meu público para essa empresa naquele momento era a polícia, as forças de segurança, sim. Os policiais eram o público que eu mais atendia e isso aí trouxe aí um fato para minha vida bem diferente, que eu nunca imaginei. E aí foi perdendo a questão do interesse, né? Perdeu a força aconteceu esse fato sim. Comigo. Depois desse fato, eu continuei tentando no ramo de telecom sim. Mesmo, que eu peguei uma expertise, sempre na parte comercial, né? Vendedor, uma vez vendedor já sempre. Sabe, né? É verdade. Mas a telefonia foi cada vez mais. Hoje, quem que fala de plano de celular, por exemplo? Hoje você compra a internet sim. E nada mais. E isso foi mudando, o mercado foi mudando. Eu falei, tô saindo fora, né? Mas eu não consegui acertar, né? Aí passou-se, né? 2013, 14, 15, 16... E aí fui tentando outras coisas. Tive uma empresa de consultoria financeira, onde a gente fazia revisional de contrato, juros abusivos, né? A pessoa tinha lá, pagava X valor, a gente fazia a revisão daquele contrato. Era um negócio bem legal que me dava muito prazer. Sim. Poxa, ajudar empresas. Não era pessoa física. Mesmo. A pessoa tinha lá o carnê, não estava conseguindo pagar e sim. O banco louco para tomar o carro dela. E a gente conseguia intervir e tivemos dezenas de cases de sucesso ali. E eu gostava do sucesso que as pessoas conseguiam através do nosso trabalho. Sim. Mas isso era um negócio que não dava dinheiro. Simples assim. Você não conseguia, não era garantido, porque é uma liminar, você entra com uma ação, a justiça pode dar favorável ou não, e eu falava isso. Era um ramo que você tinha que, para ter sucesso, você tinha que estar na TV e mentir. E pegar 400, 500, 600 contratos por mês, enrolar ali a maioria dessas pessoas e fazer tudo meia boca e talvez podia ter algum sucesso. Mas a maioria era problema. Tanto é que... era escalável, mas o problema era muito grande. Muito grande e aí não dá. E você tem um caráter, sim. Não dá para você fazer dessa forma. Verdade. E para você crescer e fazer certo, você tem que ter dezenas, centenas de funcionários. Porque quem que vai cuidar de todos aqueles processos? Sim. Aí você tem que ter um monte de advogados. Era um negócio que era uma conta que não fechava. Então, quem você via crescendo e se destacando no mercado eram os índices maiores de reclamação. Inclusive, sim. Teve... Na região do Tatuapé, muito advogado saiu algemado de uma sala, foi preso. Sim. Por estelionato. E ali eu não conseguia ganhar dinheiro, né? A minha esposa era administradora de empresas, a gente conseguiu fazer alguns casos de empresas. Sim. Mas não dava, não funcionava aquilo. Aquilo não dava certo. E aí foi quando a gente tentou de tudo. Segmento, né, de imóveis, corretagem, eu tentei de tudo. E ali parece que, cara, não dava certo. O negócio é uma fase... Casei com a Valéria, tirei ela da casa dos pais dela, não tinha problema, casou comigo. Não é que eu era o problema, sim. Mas a nossa vida financeira era um problema. Sim. E aí tentava de um lado, do outro. Tentei de tudo. Marketing multinível, tudo que me aparecia pela frente. Vou testar. Bitcoin. E aí entrei numas frias aí, numas pirâmides loucas aí que me prometeram mundos e sim. Fundos, né? Sabendo da minha, né, do talento, modéstia à parte, que a gente tem para fazer negócio. Ah, não, você, né? Você consegue. Não, eu falei, não, esse negócio aqui é furado, eu nem vou permanecer e nem vou colocar ninguém também. Então a gente murra em ponta de faca para todo lado. Ao ponto de que, chegou uma época que eu
me endividei de uma tal forma, porque ninguém passa fome enquanto tem um cartão de crédito. Um limite bancário, você vai... Não é falta de caráter, não, mas se você vai ter ou não para pagar, não interessa. Sim. Você vai no mercado. Sim. E aí você vai naquele mês. Aí no mês seguinte você não pagou a fatura, você não tem mais o crédito. Sim. E depois você não cobriu o limite, você devia 1.000, agora você deve 2. Aí o Serasa te ligando. O Serasa e todo mundo. Certo. E eu fui diminuindo, a vida foi ficando assim ruim. Tanto é que eu tinha um único carro, que era uma montaninha 2010 que eu tenho até hoje, que foi a montaninha que aconteceu esse fato comigo aí. E essa montaninha eu tinha guardado, não podia perder esse carro, porque esse carro tinha uma história, mas chegou ao ponto de eu estar 17 prestações atrasadas, que eu tive que colocar um carnê nesse carro para viver, para tentar empreender alguma coisinha, e dava errado, tudo que a gente fazia dava errado. E entrei no endividamento, que esse carro tinha 17 parcelas atrasadas, só não atrasou mais nenhuma porque venceu todas do carnê. Aí só tinha mais 17 e as 17 estavam em atraso. O oficial de justiça indo atrás desse carro na casa da minha sogra, e humilhado, 400 mil ligações por dia de tudo quanto era banco, operador de cartão, né? Eu costumo dizer que eu devia 2 pessoas, cara, Deus e o mundo. E não é porque, o Renato é mau caráter, tá devendo. Não, era banco, financeira, Sim. Isso, aquilo, né? Eu não devia o João ali, mas era uma situação de vergonha, cara, de humilhação. Minha esposa era administradora de empresa, teve que aprender a administrar a miséria. De fato, ela ia no mercado com 10, 15 reais de um bico que eu fazia. Fui trabalhar de servente de pedreiro, profissão digna. Sim. Mas eu era ruim demais. Eu orelha seca do pior da espécie. Eu não sabia. Então eu ia lá, mexia uma massa, nada. E tentei de tudo que você possa imaginar, e tudo só me levava a só piorar a minha situação. Então chegou ao ponto que na época eu conquistei, né, uma dívida de mais de 200 mil, que para mim isso era impagável, é como se fosse 2 milhões de reais. Sim. E ali cada vez piorando mais. O que eu acho interessante até essa história é que o empreendedorismo estava sempre, né, na porta do coração, sempre dizendo, não, eu vou fazer isso, vou tentar. Eu não tinha outra saída, porque se eu tentasse algo e eu tinha que faturar, eu tinha que falar, olha, eu estou ganhando 2 mil, mas eu vou escalar uma coisa que eu posso ganhar 20, Sim. porque eu devo 200. Sim. Se eu for trabalhar de funcionário e ganhar 2, se eu não estou vendo perspectiva de pagar buscando 20, que eu posso buscar 100 mil, que eu posso buscar 200 e sair do fundo, da lama, do poço que eu tô, imagina se eu ir trabalhar para alguém assim, aí já era mesmo. Obrigatoriamente eu tinha que empreender. E aí, anos entra, anos sai, aquela situação difícil, né? Minha esposa é uma mulher forte, porque além do que eu tenho certeza que ela me ama, ela é uma mulher diferenciada, porque ela nunca falou, nunca jogou nada na minha cara. Sempre esteve do meu lado, embora ela viu o meu esforço, Sim. ela estava junto comigo. Essa é a verdadeira companheira mesmo. E ali, porque é fácil trocar Sim. aliança e falar na saúde, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na Sim. prosperidade ou na escassez. É fácil falar ali, né? Mas vivendo isso, Vivendo aí, realmente, vamos ver se você teve palavra ou não. Sim. E aí chegou ao ponto de... Fazia 1 ano que a minha esposa não via a mãe dela. Simples assim, porque não tinha dinheiro. Minha esposa era de Presidente Prudente, que é a última cidade, uma das últimas cidades do estado de São Paulo, para dentro, para o Mato Grosso do Sul. Sim. E ali não tinha uma passagem, eu lembro que custava 100 e poucos reais, não tinha 100 e poucos reais, e para ir 2 de ônibus já dava com despesa, com isso, com aquilo, dava 500 reais, uma viagem de carro era 1.000, por exemplo, era melhor ir de carro, eu via minha sogra, mas é aquele carro com 17 prestações Sim. atrasadas, tem 14 postos policiais daqui até lá, então era 14 vezes que você passava por alguém que poderia guinchar o seu carro. Estava 3 anos sem pagar o IPVA, para você ter uma ideia Sim. de que não era brincadeira, o negócio fácil, era... O momento era difícil mesmo. Aí apareceu. E aí, depois de 1 ano, eu falei, não, vamos. Eu recebi um dinheirinho lá, era 1.000 e poucos reais, falei, vamos. Abasteci o carro e falei, vamos embora. E fui só com dinheiro de ir.
E aí eu tinha um outro cliente, amigo, que devia lá R$1.000 e poucos também. E eu tô esperando esse cara me pagar para eu voltar. Então fiquei lá uma semana, era para eu ter recebido em uma semana, comendo lá arroz da minha sogra, e não podia dar R$10 para nada, para comprar um pastel, um lanche lá, nada, zero possibilidade de qualquer coisa. E aí teve que ir para a segunda semana, eu já comecei a ficar preocupado, porque eu não tinha dinheiro para voltar, era assim. E aí como é que você vai pedir, né? Arruma minha sogra, porra, a condição é difícil deles, ninguém é rico lá, todo mundo tem uma situação difícil. E aí fiquei naquela. Quando chegou na segunda semana, eu já preocupado já, que eu não tinha R$1.000. E aí eu buscando, eu falei, cara, não é impossível que a gente, né? E eu vivendo de bico mesmo, né? Eu, na época... que aparecia, a gente conseguia alguma qualquer coisa, né? Só que na época meu pai estava muito doente e eu estava morando na sala da casa dele, lá no chão mesmo. A gente colocou um colchãozinho e eu estava comendo meio que ali o arroz dele ali, né? É ruim, cara. Você não tem dinheiro para comprar mistura, você come a mistura dos outros. Olha que situação, né? Hoje teve uma época que a Valéria, devido à correria, todo dia ela pedia comida. E é tão boa num lugar lá. E eu falei, olha, não é arrogância, não é nada, mas não aguento mais comer filé mignon, cara. Não é, sabe? Tudo que é bom, você não aguenta mais. Mas tudo que é ruim também, você não aguenta mais aquela situação, cara. Você não aguenta mais passar vergonha. Você não aguenta mais comer sem mistura. Porque na sua casa, você come. Mas na casa dos outros, a pessoa fica sem graça. Como é que você come arroz puro? A gente comeu por muito tempo. Aí a pessoa quer te dar aquilo ali que ela tá comendo. É ruim, você não tá ajudando, porque você não tem. Então era muita vergonha, é muita vergonha. E nome sujo, o nome da minha esposa sujo, protesto para todo lado, assim. Vergonha, essa é o que se resumia a minha vida. E outra, você é uma pessoa de caráter, você se incomoda com aquilo. Você não quer estar devendo os outros, ainda que seja banco, mas você não quer ter o seu nome sujo. Existe um princípio, né? Um coração batendo ali. Pô, imagina minha esposa que nem cartão de crédito ela tinha, ela nunca nem quis ter crédito. E ali uma vergonha. E ali, eu na casa da minha sogra, ali preocupado, cara, e eu pesquisando e olhando coisa, aí me apareceu uma foto de um produto, de um disco de freio de uma empresa, né, italiana. Aí eu olhei aquele disco de freio, falei, caramba, e ele era perfuradinho assim. Aí eu falei, caramba, mas sabe quando parece que um flash abre assim na sua mente? Eu tô, como eu te disse, eu tava passando fome. Eu não tinha, exatamente naquele momento, eu não tinha dinheiro para empreender nenhum carrinho de pipoca. Se falasse assim, tem ali na pracinha tá precisando de um pipoqueiro. Eu não tinha R$50 para comprar uma pipoca e um óleo para começar. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é isso aqui. A gente vai produzir isso daqui. E aí peguei a foto, mostrei para minha esposa, olha, isso aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui. E aí comecei a pesquisar, e eu tinha um amigo meu, que é engenheiro mecânico, e eu falei, olha, isso aqui no Brasil é raro, é muito caro, é mais os freios importados. E aí, o que você me diz? Isso aqui é ferro fundido, e tal. E começamos a montar um projeto para que eu viesse a montar um processo e começar a fazer aqueles discos de freio perfurados, frisados, que tem aquelas ranhuras, etc. e tal. Aí ele falou, não, é assim. Aí me deu o caminho das pedras. Ele já tinha trabalhado com isso ou foi só isso? Ele é engenheiro mecânico de montadora. Já tinha uma experiência nessa... Engenheiro mecânico no segmento automotivo. E ele falou, Renato, eu não tenho... Eu falei, olha, eu não tenho como te pagar. Qualquer luz que você me der no fundo do túnel, cara, a minha situação é... Ele falou, não, mas quem disse que você vai pagar? Você vai iniciar esse negócio assim. E ali, mas iniciar como? Né? Eu tô ali na casa da minha sogra comendo 2 semanas, aí o cidadão lá me depositou o dinheirinho lá para eu voltar. Eu falei, pô, legal.
E eu fui atrás, eu falei, qual a forma mais minimalista que eu posso começar? Mais rápida que eu posso começar. O que eu preciso de investimento mínimo, assim, mas mínimo mesmo. Aí eu lembro que na época eu fui na loja de ferramentas e tinha uma furadeirinha de bancada e custava R$500. Puxa, R$500 era. E eu acabei de receber R$1.000, mas eu preciso voltar para São Paulo. Eu não posso desinteirar esse dinheiro. Resumindo, o que eu faço? E eu falei, olha, a gente precisava, falei com a minha esposa, e eu pedi para minha sogra. Eu falei, a senhora não poderia me emprestar R$500? Eu lembro que num passado anterior a isso, eu quitei carro, eu peguei, foi dezenas de milhares de reais com ela, peguei, quitei o carro, tua sogra. E naquele momento eu estava precisando de R$500 emprestado. E quando você está numa situação difícil, as pessoas te amam, mas ninguém quer entrar numa fria com você. Não é que você não vai pagar exatamente, mas de repente você não vai pagar, não é porque você não quer, porque você não tem, porque você vai se enrolar. Eu também não posso te ajudar. E ela negou, cara. Ela falou assim, eu não tenho, né? Eu não tenho, não dá, enfim, eu não consigo, e etc e tal. Aí eu falei, não, tá, tudo bem. Eu não sei o que ia fazer quando chegasse, porque eu não ia ter mesmo dinheiro nenhum. Sim. Mas eu já tava pensando quanto que é as portas do meu carro aqui. Eu não posso vender o carro, mas eu vou começar a desmontar ele, deixo só o monobloco aqui, mas eu vou levar. Eu tenho que conseguir esses R$500. Eu vendo as rodas, vendo o câmbio aqui, o motor não pode, mas eu vendo o para-choque, eu vou anunciar esse carro todo no Mercado Livre, desmonto ele, deixo só o chassi e depois eu monto ele tudo de novo, vou sair comprando as peças. Eu faria qualquer coisa para começar isso. Aí a minha esposa falou com a mãe dela, falou, não, mãe, pode emprestar que a gente paga a senhora assim, dá uns 15 dias aí, a gente levanta esse dinheiro e te devolve. E aí, rapaz, eu fui lá e comprei essa furadeirinha assim e vim para São Paulo. Peguei o Mercado Livre e eu tinha uma conta lá, comecei a montar uns anúncios, peguei e baixei umas fotos do Google, imaginei que eu fosse capaz de produzir semelhante àquilo que eu estava oferecendo, porque eu não tinha dinheiro para comprar o meu primeiro disco de freio para começar. O que a gente faz lá na MQC? A gente faz um processo de usinagem. Eu não fabrico o disco do zero, nem pretendo. A gente compra dos fabricantes no Brasil e faz o processo de usinagem. É justamente o que a gente quer aprender contigo agora, né? A MQC, ela pega o disco de freio. Sim. Você compra nas fabricantes. Os fabricantes, e a gente entra com um processo. Os fabricantes não têm interesse no Brasil de fazer esse processo. Por quê? E qual é o processo que a gente faz da MQC? É a usinagem mesmo, perfuração, fresagem, né? E isso vai fazer o quê dentro do disco? O que beneficia? Dissipação de calor, né? Se você observar uma moto, por exemplo, praticamente, que eu sei, todas as motos que tem freio a disco são perfuradas. Sim. Mas se você lembra, antigamente, as motos tinham os disquinhos que não eram... Aquilo já matou muita gente. Porque superaquecia. O disco perfurado, ele troca calor, ele refrigera, ele ventila. Só que hoje, um disco perfurado, você tem que olhar para uma Mercedes, para uma Porsche, para um carro de altíssima performance, que originalmente já vem com os discos perfurados. Sim. Enfim. Você pega carros, inclusive, potentes hoje do mercado, eles não vêm. É meio que cultural e é custoso, né? Então, o fabricante, ele economiza até a lâmpada que vai no porta-luva, uma montadora. Você acha que ela vai sair colocando disco perfurado agora? Você não tá botando nem o amortecedor da tampa, né? Exatamente. O cara tem que levantar com a mão. Levanta com a mão. E pronto. O que eles puderem economizar, eles vão fazer. E imagina... mas o carro é muito caro. Deveria, mas no Brasil, não. Sim. No Brasil, nem os próprios fabricantes, eles estão interessados em fazer esse tipo de produto. Por quê? Porque o foco dos fabricantes nacionais é o mercado de reposição. Reposição, ele precisa de desgaste, é óbvio, né? Enquanto mais rápido acabar, mais rápido aquela pessoa, aquele cliente vai fazer a reposição dos discos.
Pois bem, o fato do disco ser refrigerado, você elimina o principal inimigo de um sistema de freio, que é excesso de temperatura. Quando você elimina o excesso de temperatura, você prolonga a vida útil na maioria dos casos. Depende do uso. O uso emocionado, esportivo, daquele jeito, do jeito que eu vim para cá. Veio rápido. Para chegar antes do horário que a gente combinou. Desse jeito, não. Esse jeito, você tem um freio que não fadiga, Sim. como um freio comum, que você leva um estresse, você começa a perder pedal, você perde eficiência porque existe um superaquecimento, mas o interesse deles é que você troque o seu sistema de freio, daqui 6 meses você troque novamente. Disco, pastilha. Esse é o interesse dos fabricantes de pastilha, que não gostam de mim também, porque o cliente que coloca a pastilha de um fabricante aí e utiliza o nosso freio, a pastilha demora muito mais. Então o processo de usinagem que tu faz, além de melhorar o freio, né? Também melhora a vida útil lá do disco. Exatamente. É só o disco que faz? Só disco. Somente os discos. O tambor, né? não existe essa questão de ventilação. Não. Já até passou pela minha cabeça, existe algo que poderia ser feito, mas é melhor. O nosso público-alvo, tem um cara que precisa demais. Normalmente é aquele que abusa demais do sistema de freio e ele fala... Não deu certo aqui para mim isso aqui que eu estou usando, então eu preciso procurar algo a mais. Ele começa a buscar e provavelmente vai encontrar a gente lá entregando um freio que tem uma tecnologia de dissipação de calor. Calor é o principal problema de um sistema de freio, que contribui para o desgaste, e é isso que os fabricantes nacionais eles precisam disso. Não estão errados, não estou criticando, são meus parceiros, os fabricantes do Brasil, amo eles, mas eles têm a visão que está correta no mercado de reposição. E tu encontrou uma lacuna nesse mercado, né? E posicionou o teu produto nessa dor, e você está melhorando os discos que é comprado na fábrica e transferindo para um cliente final. Qual é a diferença do custo, ele pegando de uma autopeças, e pegando contigo um disco trabalhado? Qual seria a diferença? Se eu quisesse colocar no meu carro, né? Sim. Porque o público teu é direcionado mais para Prime, que eu até te perguntei sobre isso, né? É isso ou outros públicos também se interessam pelo produto? Muita gente se interessa. Lá a gente não discrimina nada, nem ninguém. Do 147, que é um disquinho pequenininho, perfurado, frisado, a gente faz com muita alegria. É o Golzinho, que tem um disquinho pequenininho, é um Jetta GLI, é uma Porsche, é uma Range Rover, todos, tá? Trabalho, já fizemos freio de R$300 a R$50 mil, né? Projetos especiais, por exemplo, a pessoa coloca uma cavalaria, ela monta um carro que está tão forte, tão absurdo, que mesmo com os discos, com essa tecnologia de dissipação de calor, não dá conta daquilo ali que ela conseguiu construir. Né? O carro era para ter 150 cavalos, tem 450. Então, algo precisa ser feito. Então, a gente também desenvolve alguns projetos especiais. Então, ela tinha um freinho assim e agora ela precisa de um assim. Embora não necessariamente você aumentar tamanho quer dizer maior eficiência. Né? Primeiro passo, tem até um grande amigo meu que é o ACF, é engenheiro mecânico, ele fala, o princípio do freio está no pneu. É o começo. Né? O pneu, se não tiver atrito, você pode ter o melhor freio do mundo. Como é que vai frear? O carro provavelmente tem ABS, ele vai entrar o ABS, se não tem, ele vai derrapar. Você nada feito. Então, primeiro é chão, é pneu. Começa por aí. Depois dali vem outras coisas, né? Por exemplo, o superaquecimento, a refrigeração, uma das coisas mais importantes que tem. E o fluido, uma pastilha que suporta temperaturas maiores, tem uma série de coisas. Existe um padrão que vocês precisam fazer a manipulação do disco, que se seguir, ou é um planejamento de vocês, da empresa? Olha, vamos fazer assim, porque assim seria mais interessante. É como eu te disse, né? Às vezes a pessoa vê e cai numa seguinte ilusão, né? O Renato comprou uma furadeira, começou uma empresa, eu vou comprar uma furadeira. Eu tenho até um disco que eu tenho lá guardado, que foi o primeiro disco que a gente fez a furação, etc e tal.
tá guardado até hoje, que se eu te mostrar, você não usaria no seu carro. Mas aquele disco que eu fiz, que eu experimentei, eu não mandei pra ninguém. É isso que eu ia te perguntar. Se a primeira furação tu conseguiu mandar pra alguém. Não fiz, né? A gente estudou muito antes de fazer o primeiro, antes de colocar a vida das pessoas em cima daquilo que você construiu. Então, eu fui buscar um respaldo técnico, uma engenharia, eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia operar aquela máquina. Hoje a gente tem grandes, né, a gente tem maquinário, tem CNC especializado. Mas pode ser feito lá pode, mas com vai dar mais trabalho, onde furar. Não é só sair furando, né? Hoje a nossa empresa vai para 6 anos de mercado. Tem pirataria, por exemplo. Tem MQC falsificado. Né? No mercado existe um que parece com o nosso, mas não é. Mas já copiaram o Instagram? Porque eles gostam muito de copiar o Instagram. Agora vai colocando lá. Eu também faço igual, né? Mas me dá o seu engenheiro. Eu preciso falar com o engenheiro. O cara tá lá na casa 3, na casa 2. O fulano. É que as pessoas, minha esposa, não sei se usa muito iFood. Mas minha esposa tem o costume, ela vai comprar alguma coisa no iFood, aí ela vai lá no Google e coloca o endereço, ela busca, e aí ela falou, olha, desculpa, mas não dá, porque quando você vai ver a realidade, então a gente costuma dizer, né, pesquisa, né, porque é a sua vida, literalmente, que você está colocando ali. Então, é legal, tem um freio bonito, né, depois... Não sei se você vai deixar na descrição lá o Instagram pra galera dar uma clicada, olha lá. Poxa, o Instagram, olha as fotos. Até para eles entenderem o que a gente está falando aqui. É legal, mas tem que ser feito por alguém que saiba o que está fazendo. Então, eu comecei muito pequeno, era uma maquininha e tudo. E aquilo ali foi evoluindo, foi para uma maior. Mas assim, onde furar? Porque cada disco de freio tem um projeto. Nem todo disco de freio é possível. Né? Fala assim, saiu até uma fake news. Rapaz, parece que é jornalista, deveria ter muito mais responsabilidade, né, em falar de coisas, né, do segmento automotivo. E ele falou que, não, disco original perfurado de fábrica. Veja bem, todo disco que saiu de uma forma, ele não saiu para ser perfurado. Ele pode ser ou não. Tanto é que eu dei uma resposta lá no vídeo dele e coloquei 2 modelos. Falei, o modelo A e B são o mesmo disco. O A, perfurado pelo fabricante tal, e o B, do mesmo fabricante tal, não é perfurado. Então não existe esse negócio exatamente de, esse disco perfurado de fábrica, não. Perfurado, usinagem, um processo. A gente fez um processo, pode ser feito em qualquer disco de freio de qualquer carro, não. Tem alguns carros que a gente não faz. E a gente explica, porque senão a pessoa fica chateada, mas como assim não faz para o meu carro tal? Então é porque o seu carro tal, a estrutura não permite. Alguns carros não é possível. Eu posso até fazer, mas é perigoso para você. Teve um rapaz que eu fiz, eu falei, olha, você vai concordar aqui que o seu carro é de exposição e o seu carro nem roda. Né? Eu não garanto que você vai fazer um track day, colocar numa pista. Eu não faço esse tipo de freio para um carro do modelo seu, que é turbo de não sei quantos cavalos, porque o freio não é capaz de parar nada acima do que ele foi projetado. Né? Então a gente fez e falou, não, mas meu carro nem roda. O meu carro é só para mostrar mesmo. Então eu tenho uma conversa com ele e a gente fez em caráter de exceção. Mas eu falei, eu não me responsabilizo, a gente fez de uma forma estética. Só para exposição. Porque aquele sistema de freio não tem projeto, ele não pode ser modificado. Por questões de segurança. Então, Renato, a gente está falando de uma empresa que, além de fazer, né, uma inovação dentro do Brasil, né, trazer essa lacuna que é necessário, a gente está trabalhando com uma engenharia específica, né? Não é uma coisa de qualquer. O Renato começou aí do zero, com uma furadeira, mas houve e há por trás toda uma estrutura técnica. E todo um estudo, né? Para poder chegar a esse nível. A gente adquiriu até um microscópio lá, para você ter uma ideia. Legal. Porque os discos vêm para a gente prontos, né? A fundição, jamais vou montar uma fundição para fundir, derreter o ferro ali, o minério, eu vou fazer isso, né? Então os discos vêm comuns, digamos assim, e a gente entra com o nosso processo, com a nossa tecnologia. Muitas vezes você analisa os discos que vêm comum, ele vem com defeitos estruturais. Olha que curioso, a gente analisa e fala, olha, eu devolvo para o fabricante e falo, olha, esse disco joga ele fora. Então, eu até, de certa forma, eu até livrei alguém
de um problema. De comprar. E o fabricante, normalmente esses dois principais, eles fabricam mais de 1 milhão de pares de discos de freio por mês. Um disco ele pode ser reciclado? Um disco velho? Antigamente tinha aquele negócio, deixa eu dar um passe, né? Isso, eu quero um passe, vou dar um passe. Varga, né? Aqueles discos Varga. A gente falou com uma das grandes, né? Que também vendem. A gente falou um pouco sobre isso. Hoje, hoje é diferente. Antigamente, você ia numa autopeças, numa loja de peças, tinha até um torno lá. Eles tinham as maquininhas que os mecânicos levavam o disco lá, já fazia na própria autopeça. Se eu não me engano, ainda tem hoje máquinas no mercado que fazem passe, né? Só que quando você observa, os fabricantes, né, são cautelosos e mudou muita coisa, tá? Então você pega lá um disco de 30 milímetros, o fabricante tem lá a sua recomendação técnica de que aquele disco pode ser utilizado até 28,5. Sim. Bom, 1,5 milímetro dividido ali, né, por 2 vai dar 0,75 de cada lado. O torneiro pode ser um cara muito bom, que vai ser difícil ele tirar ali. E se ele conseguir tirar, por que ele está dando o passe ou fazendo a retífica daquele disco? Porque está marcado ou porque empenou? Provavelmente ele vai tirar a medida limite padrão ali. Sim. Ele vai entrar já na zona de perigo, que o fabricante não recomenda. Então, é complicado porque não tem mais aquela margem que tinha antigamente. Antigamente o disco ele vinha com a parede desse tamanho, era aquela coisa grotesca que você ia dando passe, o dia já deu 73 passes. Passava 10 anos mandando passe e não rodava. Não trocava nunca, né? Então... Vamos começar a fazer de novo. Vamos começar. Não é tão bom, né, no mercado hoje. Então hoje é assim, tá, a margem é muito pequena, sim, né? Sim. Isso não é uma crítica, sim, né? Cada um, eles sabem o que estão fazendo, né? E a gente procura também conhecer o que está fazendo mediante o que se tem para trabalhar. O nosso disco, cliente, vai trocar pastilha, uma mania. Toda vez que trocar pastilha, eu vou dar um passe. Sim. Eu tenho uma máquina lá, uma máquina americana, que ela consegue fazer um refaceamento do disco, inclusive no próprio carro. Você acopla a máquina no carro e as vidas são tão precisas que ela consegue fazer uma limpeza. E eu posso dizer que é o único jeito exatamente certo mesmo, de fato, que você consegue tirar muito pouquinho e poderia entrar nessa de, vou dar uma limpada no disco e colocar a pastilha. Mas no torno ou em máquinas, assim, você não consegue, acaba tirando muito material. Sim. Mas essa máquina, se for um investimento de 50 mil reais... né? Até você girar e você pagar esse equipamento, quantos passes você tem que dar? Isso é um serviço que tem que ser cobrado. Um kitzinho de ferramenta é 5 mil reais. Imagina, é um serviço de 300, 400, 500 reais. Peraí, 500 quanto é o disco? 400. Comprar. Então, acaba, quando é uma Porsche que o disco é 24 mil reais, dependendo da Porsche, é possível fazer, vale a pena, etc. E tal. Mas na maioria dos casos, disco de freio era uma coisa muito barata. Sim. Hoje já não está tão mais, né? Depois da pandemia, muita coisa mudou, né? Houve um aumento considerável, né, no setor. Era muito barato, né? Você pegava um disco, né? Isso refletiu absurdamente no nosso mercado, sim, né? Porque você pegava um disco, eu tinha um Up TSI novo em 2018, por exemplo, é um carrinho que custava 52 mil, né? Hoje até 80 um Up, 80. Eu vendi o meu por 72, eu paguei 52 e ganhei 20 mil reais em cima dele. Vendi por 72. Eu também ganhei 8 mil no móvel da minha esposa. Comprei por 32, vendi por 45. Que carro um dia ia valorizar, né? 45. Agora tá caindo um pouco, enfim, dificilmente vai voltar ao que era antes. Mas eu lembro que claramente que no distribuidor o disco de freio custava 80 reais o par. 80. Hoje é 240 o mesmo par do Up. Então é caro hoje? Eu não acho que é caro hoje. Eu acho que era barato demais. Né? Por algum motivo era muito barato. Eu acredito que o fabricante, se ele fazia, imagina quanto paga de imposto, substituição tributária, mais o lucro do distribuidor. Quanto é que custava de fato? 20 reais? Pode ser. Então hoje eu acredito que os caras estão muito felizes, estão bem, estão ganhando uma grana, e pra gente não tá ruim também. Seguimos, né? Todo mercado tem lá suas dificuldades, mas uma dificuldade que a gente tem hoje é exatamente o preço, né? Você falou, quanto custa? Isso, qual é o melhoramento, quanto é que seria a diferença, mais ou menos, que a gente pode colocar uma média aqui? Hoje mesmo teve um retorno de um cliente que comprou de uma
uma Space não, um Fox, aquele Piper, né? Sim. O Fox Piper, você vê, ele comprou há 2 anos e meio atrás. Isso não é uma realidade com um dia de freio comum. Então, se eu te falar assim que custa o dobro, difícil. se eu te falar que o nosso freio custa o dobro, ou dependendo do caso, até o triplo do valor, eu justifico que ele pode durar 3 vezes mais. Ah, não, vai durar 3 vezes mais, então eu vou lá para Bandeirantes aqui em São Paulo e vou tirar um racha com os meus amigos com Jetta de 350 cavalos. Não. Aí o que você está fazendo, mas nem o nosso freio, nem o Brembo mais top do mundo, você está... todo final de semana eu vou lá para Interlagos no Track Day. Então vai. Né? Então, eu tenho casos de clientes que já estão há muitos meses, 1 ano, e Track Day, né? Pista. Beleza. Não adianta reclamar. Você está fazendo um uso totalmente desproporcional. A gente pode dizer que é um severo desse sistema que você proporciona para eles. Muito uso severo não é nem na pista, é na rua. Porque na pista tem lá a hora de frear, você está num percurso, você refrigera aquele freio. Mas o que você vê muita gente fazendo na rua, na estrada, você fala... Assim, vou para o litoral. Aí está escrito assim a placa: desça engrenado. Quando o cara vê a placa, ele pisa no freio. Fala, amigo, mas está dizendo assim, desça engrenado. Engrenado, você, né, vai cambiar. Um carro automático agora tem lá o recurso também para você tentar, pelo menos, freio motor. A gente sabe que carro a diesel, por exemplo, não tem reduzida, exatamente, não tem. Então você vai ter que ser mais piloto, né? Mas faz a sua parte, sobe lá para 4.000 giros, aí você vai gastar combustível, então não viaja, então não tenha carro. Né? Mas descer uma serra freando igual você vê, aí tá lá no meio da serra, tá lá, pare aqui e refrigere o seu sistema de freio, porque quando as pessoas param lá, elas já estão completamente sem freios, né? Então você vê muita freada desnecessária. Aí o cara tá ali na sua frente, daqui a pouco ele pisa no freio, anda 1 quilômetro com a luz, tá aceso a luz de freio. Pra quê? Né? Quando me ensinaram a dirigir freio, você freia ali catada, freio que der, tira o pé e, né? Eu quando dirijo, eu tento não botar muito no pé do freio. Vamos fazer o freio com o motor. Se tá muito perto, vamos ficar um pouco longe. Exato, administra. Não tinha pra que você vai jogar pra cima, você vai ter que parar, você vai passar por cima. Coisa, isso. Então é muito louco. Então eu acho que é uma dica para os nossos aí, as pessoas que assistem a gente, é tentar administrar um pouco melhor a questão do freio, né? Agora, o nosso produto é assim, ele, como não fadiga como um freio comum. Sim. Aí você percebe o que? Um abuso muito grande, né? Teve um cliente que montou esses dias, aí era um Golf GTI. Aí eu já vi o adesivo da preparadora. Quando eu vi o adesivo da preparadora, eu falei, boa coisa essa criança não é, viu? Montamos o freio, falei, olha, orientações. Sim. Você vai andar aí e fazer um uso urbano de pelo menos uns 150, 200 km, que é orientação para qualquer sistema de freio, inclusive o nosso, né? Não, tudo bem e tal. E colocou os discos, as pastilhas. Aí já saiu daquele jeito, estralo lá, falei, puxa, eu acabei de falar, ele já saiu da oficina. Falei, tá bom. 25 minutos depois, aí ele me manda um vídeo com os discos preto, mais preto que esse microfone, saindo fumaça. Aí ele falou, é normal? Eu falei, olha, pela coloração do disco, você não me obedeceu nem um pouco, né? Eu falei... 200 km, né? Ainda que você tenha pegado um estrada e rodado 200 km, você não fez isso em 25 minutos, que foi o tempo que você saiu daqui. E fumaçar, sim, pode fumaçar por alguns motivos, inclusive o abuso que você deve ter cometido aí, né? Mas o líquido, o disco, ele tem um óleo protetivo dentro dele, que pode fumaçar. A pastilha é nova, ela pode fumaçar no começo, então... Aí eu falei, mas eu tô em casa. Então, assim, era 35 quilômetros de distância de trânsito, de rodovia. 35? Não, acho que uns 40. Chegando em 25 minutos. Meu amigo, Deus. Ele foi a 220 por hora daqui e tal. Então, assim, você entendeu? Sim. Mas ele usou, eu falei com ele depois de 1 ano e meio, ele indicando em todos os grupos de Golf, da Volkswagen, de Audi, e falando, enchendo a boca. Então, assim, olha que coisa absurda, né? Então... é a maioria dos nossos clientes, mas a gente experimentou
um público muito grande que veio buscando mais segurança, viu de que forma que eu posso melhorar. Não necessariamente ele tinha uma necessidade, mas de que forma que eu posso melhorar, de que pode ser melhor para mim. E aí ele encontrou o nosso produto, e esse tipo de cliente que faz um uso normal, digamos assim, um uso normal, é claro, esporadicamente você vai dar um acelero em algum momento, mas não viver com pé lá embaixo. E aí a gente percebeu o quê? Que esse cliente começou, você ligava depois de um ano, ele mandava vídeo e falava, cara, tá perfeito. E tu indica hoje para todo mundo, hoje o teu produto? Todos. Eu indico para todo mundo. Inclusive a gente tem uma campanha de marketing já montada. Você quer ver uma coisa curiosa? Além da temperatura, você provavelmente, você dirigindo numa estrada, você já chovendo, você passou numa aquaplanagem ali, uma poça d'água enorme, você passou por ela, o carro da frente passou, na sequência você passou. Muita gente que numa condição dessa, o que ela faz? Pisa no freio. Você acabou de passar, se tem uma coisa que você não pode fazer, é frear. Porque alguém está vindo atrás de você por aquela situação difícil que você acabou de passar. Às vezes o carro sai até da pista. As pessoas, por falta de experiência, elas freiam. E aí você tentou frear atrás porque a pessoa... E quando você pisou, não tinha freio. Você perde mais de 50% de eficiência do freio numa condição de simplesmente um banho. Sua pastilha, sua pinça, o disco de freio tomou um banho ali. Você tenta pisar no freio na sequência, você perdeu mais de 50% de eficiência no seu freio. Você quase que fica sem freio. Isso por causa do contato com a água. Até a pastilha conseguir expulsar aquilo ali, ter atrito da pastilha com o disco, isso leva um tempo. A água vai entre a pastilha e o disco. A água, ela faz um espelhamento ali e não tem freio. Aí até depois ele sair para secar isso. Secar aquilo ali, tudo bem, às vezes com o nosso sistema de freio, você pisa no freio, é um ralo. Porque é furado, a água sai. Eu esqueci completamente de trazer um disco de freio. Olha, outros podcasts. Mas o Instagram lá dele tem muita foto legal. Dá uma olhadinha lá. Muito interessante, Renato. Esse olhado de ser como se fosse escoar a água do disco e ter o atrito mais rápido. Você imagina um disco de freio ventilado, que é aquele que tem a pista dos dois lados e no meio, né, tem o vão. Quando as pastilhas encostam no disco, elas pegam aquela água, elas empurram literalmente para dentro do disco e o disco está girando, ela elimina, né? A gente está montando agora um laboratório próprio, né? A gente já fez muitos ensaios em laboratório com resultado muito legal. E a gente está fazendo o nosso próprio laboratório lá agora. E a gente vai fazer muitos vídeos mostrando. Faz isso aí que eu quero. É impressionante como é legal, é muito legal. Então, podemos dizer que funciona em condições de temperatura altíssima, que em condições de chuva. Por um uso mais severo, ele vai entregar uma eficiência que um disco de freio ou um freio comum não consegue entregar. Né? Chega ao ponto de ficar incandescente, fica vermelho, pegando fogo. E o nosso, devido a essa refrigeração, ele consegue entregar uma frenagem muito mais segura. E aí a questão vida útil vai depender do uso de cada um. Tive clientes que durou praticamente até hoje, ele não repôs aquele disco de freio, e tive clientes que durou uma semana. Se você vê esse rapaz que durou uma semana, e ele voltou, não voltou bravo, reclamando não, e nem pedindo garantia. Porque se você vê, é um Jetta de 470 cavalos, ele é forjado, é um Jetta GLI blindado. Se você visse os vídeos ele mandando, você fala, não é impossível. Eu andei nesse Jetta, pouca coisa me dá medo. Dá medo de usar esse carro, dá medo de verdade. O quanto monstruoso, é muito. E assim, era acima de 240, 260. Ele tinha vídeo lá a 300 por hora. Não tá, né? A 300, porque o painel mente, mas acho que o GPS, o celular tava lá, o aplicativo tava lá 270, cara, 280. Passou de 160 já tô. E assim, freadas absurdas. Ele mostrava, ele mandava vídeo do disco pegando fogo, saindo fogo. Ele incendiou a pinça de freio com a pastilha marca das melhores do mundo. Ele incendiou, pegou fogo mesmo.
Dá pra fazer e aí isso. o que mais me impressiona é que não empenou o disco. Por exemplo, ele abriu uma coisa muito curiosa que as pessoas... Aquelas microfissuras. Você pega uma Mercedes AMG, uma M3, uma BMW M3, você pode olhar, se o cara ele faz um uso mais abusivo, você pode olhar que surge aquelas microfissurinhas. Um dos motivos pelo qual os fabricantes também não têm interesse. Sim. Porque dependendo do uso, ele pode dar um troca, né? Garantia lá do produto. Sim. É um desgaste. É a mesma coisa você acabar com a pastilha e voltar, acabou. Acabou por causa do uso que você fez, né? E o fabricante de disco de freio fica nessa, né? E esse disco tinha fissuras, que é normal para aquilo que ele fez. Sim. Na maioria dos casos não acontece, né? Você tem que ultrapassar diversas e muitas vezes os limites. A gente tem jeta de pista correndo e não tem uma microfissura, mas é pilotos e pilotos, são motoristas e motoristas, né? E aí, quando ele voltou, ele falou assim, olha, você tem algo superior? Tem um freio maior, algo que a gente possa fazer? Porque esse aqui não vai dar certo. Pro que a gente fez. Porque, esse freio é muito bom. E em momento algum eu fiquei sem freio, por exemplo. Ele elogiou super, mas o que ele fez proporcionou... a estrutura que ele quer não é aquele. Tinha que aumentar. A gente colocou um freio de Touareg lá, pinça Brembo, enorme desse tamanho, disco de Mercedes enorme, e montamos um freio super dimensionado lá para ele. Não para frear mais, que é aquela história, um Big Wave, não, mas para resistir, suportar aquilo que ele estava... Aquele uso que ele queria. E aí montamos, você vê, uma brincadeira de R$22 mil lá, né? Era um freio de 1.000 e 2.000 para um de 22 mil. É bem diferente. 2.000% aí. Sim. Mas tá muito feliz. Montou o freião, super elogiado. E daqui um tempo, daqui 6 meses, 1 ano, ele vai trocar esses discos enormes de Mercedes? Provavelmente, mas é melhor 1 ano do que uma 15 semana. dias, né? Uma semana, sei lá. É muito louco. Então tem diversas situações, mas esse negócio de que a maioria das pessoas fazem um uso normal, né? Sim. De vez em quando dá uma aceleradinha, às vezes não, às vezes é o uso normal mesmo do dia a dia. Sim. A gente vende muito para Uber, motorista de aplicativo. Você perguntou, né? Isso. Quem são os seus clientes? Pode ser um motorista de aplicativo. Eu gostaria trazendo mais eficiência para ele. Gostaria de falar e espalhar mais, mas se eu fizer isso, a nossa empresa é uma empresa pequena ainda. Então, você acredita que a gente dosa a quantidade de pessoas que a gente pode atender. Sim. Então, se hoje eu sair, vou vender para todos os motoristas de aplicativo, já pensou se todo mundo começa a comprar de mim? A gente não consegue produzir. Então, continuamos lá naquele nicho de pessoas, estamos crescendo aos poucos, né? A gente ampliou, vai para 6 anos, a gente ampliou a empresa 4 vezes, cara. Olha. Estamos na última ampliação agora, que é dolorido, porque você tem que investir em maquinários. Sim. E daqui a pouco aquele maquinário, aquela estrutura que você criou, já não é, mas você não pagou nem aquela primeira ainda. Você tem que, para crescer mais, você tem que investir muito mais. E a MQC é rentável para você, Renato? Olha, a gente não reclama não. Sim. Mas com 3 anos eu ia fechar. Com 3 anos eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, foi o primeiro momento que a gente começou a fazer uma pós-venda. E todo mundo tava tudo muito bom. Não, cara, você pode vir aqui. E aí eu comecei a entender aquela história do fabricante que faz o disco de reposição. Ele quebra. Olha, se ele não vender a cada 6 meses para a mesma pessoa, cara, e aí? Né? Cadê o público? Cadê? Tem que acabar. Tem que ter. E é um problema que a gente tem. Sim. E não tem o que fazer. Eu não vou deixar eu piorar o meu freio para acabar. Eu não vou remodelar um processo de engenharia para fazer isso. Eu mudo de ramo, eu vou procurar outra coisa para fazer na minha vida. Mas eu não vou piorar o meu freio para ele acabar mais rápido. Sim. E com 3 anos a gente começou a chamar os clientes, fazer uma pós-venda. Cara, impressionante que estava tudo muito bom. Passamos por uma pandemia, né? A pandemia, as nossas vendas aumentaram 400%. Né? Eu não sabia mais o que fazer. A gente triplicou a quantidade de funcionários.
muita gente fechando e a gente contratando. Gente trabalhando. Lojas, confecções que infelizmente fechando, né? Sim. O Brás fechado, confecções fechando e a gente contratando funcionários que eram de confecção para trabalhar com usinagem, com processo, né? Crescemos muito. E ali, com 3 anos, a empresa estava grande o suficiente para crescer mais ainda e não tinha a demanda que a gente precisava. Aí fomos fechando com vários parceiros, enfim. E ali começou, com 3 anos e pouco, aquelas pessoas que compraram começaram, tudo bem, acabou. Aí o outro acabou, aí a gente fazia as vendas que não eram suficientes, mas o que aconteceu? A gente começou a colher o fruto de um bom trabalho, modéstia à parte. Sim. Que não é obrigação, não é mais do que uma obrigação de fazer. Que muitos não fazem. Infelizmente, estão errados em não fazer um bom trabalho, independente. O dinheiro é uma consequência, né? A gente trabalha por resultado. E aí houve assim uma recompra que não tem um dia que a gente não vende para aquele cliente que comprou da gente há X tempo atrás. A experiência é tão boa que esse cliente fideliza de tal forma que ele tem uma compra recorrente dependendo do período. Vai ser o nosso cliente pro resto da vida. E hoje a gente tem uma carteira que se a gente não vender para mais ninguém, a gente vive para sempre. Que legal. Se todos aqueles clientes continuarem comprando da gente. É uma empresa que todo mundo queria. Mas é difícil, né? Manter, tem os problemas. Mas é interessante como. Mas claro, a gente continua, né? O que é você pegar um drone aqui, subir aqui, sobrevoar a Marginal Tietê, Pinheiros aqui, e olhar para baixo e imaginar quantos daqueles carros têm os nossos discos? 0,1%. Então, a gente que não está conseguindo explorar mais, mas como eu te disse. Mas isso tem um projeto de futuro para a MQC? Tu tem esse projeto já na cabeça? Como é que tu sente isso? É assim, você pega uma máquina aí, tem máquina de 3 milhões de reais, né? Que você vê a máquina trabalhando, hoje não adianta, hoje não é mais, hoje tem processos, né? Chegou um momento que a gente cresceu tanto que eu estava contratando gerente. Eu estava contratando gente para cuidar de gente, aquela folha de pagamento cada vez maior. E eu falei, tá errado, né? Era muita gente. Não. E aí a gente mudou um monte de coisas, né? Administrou aquelas pessoas, quem realmente podia continuar. Tinha gente que não deveria estar ali, então a gente já foi, né? Tinha lá a senhora que fazia o café já, fazia a limpeza. Pera, mas né, normalmente tem uma pessoa da limpeza quando a empresa tem 50 funcionários. Então a empresa ficou muito grande, sendo que não era grande, né? E aí a gente realocou algumas coisas, foi mexendo e ajustou e deixou um negócio legal que produz muito com menos pessoas, com muito mais processos. Muito mais tecnologia. Exatamente. Essa é a vida do empreendedor, né? Entender, alguns dizem que custa que nem unha. Todo tempo tem que estar cortando. O ruim no nosso mercado é que custa muito caro, mas é muito caro mesmo. Teve até a gente conversou com um rapaz que ele tem a empresa braço robótico. Sim. Então, os nossos funcionários ficam assustados. Será que é hoje que a gente vai ser trocado por robôs? Vai comprar aqui muito robô. Não tem mais funcionário nessa empresa, só robô. E se você começa a ver, você fala, não é impossível. E o cara, ele pega o papel e a caneta e faz a conta para você e fala, olha, esse é o melhor caminho, né? E que o robô pega, ele põe, ele puxa, ele pinta, ele carrega o carro, o mesmo robô. Ele faz tudo. Ele dá um giro disso. Isso já olhou. Se tiver uma ilha, ele faz tudo e carrega uma caminhonete ali. Assim, o mesmo, ele troca de ferramenta. Mas tu já viu isso funcionando? Já vi funcionando. É mesmo?
Mas você imagina que é um brinquedo bastante caro, mas é o que eu digo pro pessoal que está lá com a gente. A gente está formando pessoas apertadoras de botão, porque o robô você tem que apertar o botão dele lá, você vai ter que programar, você vai ter que mandar ele fazer alguma coisa, né? Então, a gente valorizou algumas pessoas que estão lá hoje pro futuro, né? Justamente tá. Mas tem a questão da China também, né? Sim. Hoje, as maiores plantas do mundo estão na China. Então, tem que ver até que ponto, né, vale a pena. É muita conta, né? Uma chinesa me chamou no Instagram, aí a gente conversou em inglês lá e tal, isso, aquilo e tal. Lá não tem funcionário na fábrica. Lá é só robô. Não tem. Pra não falar que não tem ninguém, tem um chinês lá numa cabine de comando lá. Fazendo 24 horas robôs. Tem 24 robôs lá. E fazem o que ninguém, que 400, 500 não fariam. Não faria. E hoje teu concorrente, quem é? É assim. Tu já conhece, não é preciso falar, né? O mapeou ou não? Talvez eu vou falar algumas coisas aqui que fala, pô, Renato, eu amo a concorrência. Eu trabalhava na Santa Efigênia, eu amo a concorrência. A concorrência te faz crescer. Ela te faz. Eu amo a concorrência. O meu sonho era ter uma loja na 25 de março. É o que eu mais queria. Na Santa Efigênia, por exemplo, hoje, né, tem essa situação da Cracolândia, está bastante difícil, mas eu era da época que lá num salão tinha 200 box e todo mundo vendendo a mesma coisa, mas em contrapartida, aquilo era tão divulgado, tão mostrado que tinham milhões de pessoas indo até lá. Então, na realidade, a concorrência sempre é bom. Mas tem que ser uma concorrência leal, não pode ser uma concorrência suja, desonesta. E quando a gente começou, que a princípio, como eu te falei, foi, né, muito simplesinho e a gente foi crescendo e tal, só existia uma pessoa oficialmente em São Paulo que tinha lá o mercado dele, que ele estava inclusive, tá até hoje perto de Interlagos, ele tinha um nicho, o público dele e tudo. Uma única pessoa. Quando eu comecei, eu falei, puxa, qual será a reação? Será que ele vai se preocupar ou não? Mas mercado é amplo. Mercado é grande demais. E aí, eu comecei. Quando eu comecei, sempre um vendedor, um marqueteiro, aí começamos no Mercado Livre, depois fomos para o Instagram foi crescendo, foi tomando forma. A gente tem lá Átila Abreu pilotando, utilizando os nossos freios. A gente tem o Rubinho Barrichello. Sim. Né? A gente tem várias celebridades, vários artistas, te acompanha. Vários pilotos de várias copas, pilotos profissionais, vários nomes, né, utilizando os nossos freios, super elogiando. Não é porque eu contratei, não. Até parece, né? Lá. Mas também dando. Não, quem me dera. Sabe quanto que é para sentar com o Átila Abreu? Mas ele não falou o nosso nome, mas ele falou do freio. Sim. Que freio? Olha, eu vim aqui na reta, você viu, eu freava assim. O que ele falou, se ele falasse o nosso nome, ia estragar. Porque foi tão espontâneo, foi tão verdadeiro que ele, o Rubinho, falou. O Rubinho não falou, olha os freios da... Não. Né? É um produto que a gente não pode ter, mas se tornou melhor do que se eu tivesse pagado o Rubinho. Que legal. Exatamente. E essa experiência da empresa. O Rubinho também não falaria de algo que realmente não fosse bom, porque esse pessoal, ele tem um caráter assim, ele não se venderia, ele iria analisar se ele ia fazer ou não. Mas o legal é que eu não paguei, né? Porque eu patrocinei um freio para um canal famosíssimo que levou esse carro para ser testado, nada mais, nada menos, né? Em situações severas e absurdas. Quando eu comecei, que eu fui para esse lado de Instagram, fechando com os maiores canais hoje automotivo, os youtubers mais famosos, né? Os maiores canais estão com a gente, né? Eu comecei a criar uma demanda que eu não conseguia atender. Para você ter uma ideia, era eu e a minha esposa, só eu e ela, e tinha dia que chamava 200 pessoas de uma vez. Diz uma coisa, mas a primeira tua venda foi pela internet mesmo ou foi uma pessoa? A primeira venda, comecei lá, fiz um anúncio. Era um... primeiro carro que a gente vendeu foi um Polo GTI. Olha, um carro raríssimo, tem 20 e poucos carros desse no Brasil, Polo GTI. Já foi um problemão. Eu até descobri que era o freio da Audi, 180 cavalos. Era difícil de achar tabela. Vendi para ele.
continuei lá, eu peguei o dinheiro dele para comprar o segundo kit. Tava lá no Mercado Livre, e o cara clicou lá, você faz para tal carro, que era um GTI que tinha acabado de praticamente quem tinha um GTI em 2017, 18, né? Ixi. Era zero, era carro de, sei lá, era 300 mil um GTI. Era muito caro, não lembro exatamente, mas não era qualquer um que tinha, até hoje é caro. E era amigo do Rubinho Barrichello, coincidentemente, se é que a gente pode falar que coincidências existem. A situação era tão difícil que esse rapaz era de Vinhedo, e eu fiz os freios do GTI para ele. Ele falou, eu falei, eu posso te entregar? Eu tenho meio que um assunto para resolver em Jundiaí. Eu sabia que era perto. Posso te entregar? Você vem aqui, vou. Coloquei R$50 de álcool na Montana, naquela mesma Montaninha. Foi. Mas, na realidade, o que eu queria era que ele qualificasse lá no Mercado Pago para que eu liberasse o dinheiro para eu comprar, porque eu já tinha vendido o terceiro. Sim. E eu lembro que foi até curioso que eu fui com combustível só de ir, minha esposa já sabia que se desse alguma coisa errada eu ia dormir no posto de gasolina para esperar no dia seguinte. Caiu o dinheiro para eu voltar. Sim. E ali era tipo quase 10 horas da noite, eu entreguei e ele elogiou bastante e tipo, qualifica aí pra mim, porque eu precisava que ele qualificasse, eu ficava atualizando o aplicativo e o dinheiro não entrava, entrou, R$1.000 e poucos. Fui lá, abasteci o carro, só com o dinheiro de voltar para comprar o outro kit, ele começou de um a um. Quando a empresa estourou, de fato, eu não tinha capacidade de atender todo aquele público que eu busquei. Olha o que é a concorrência. Quando eu chegava lá naquele cliente que perguntou de uma Audi A4 assim, ele falou, puxa, mas eu perguntei faz 3 dias. Desculpa, é que a nossa equipe está um pouco reduzida. É que a empresa é pequena mesmo. E eu atendia de dia para comprar o disco à tarde para fazer à noite. Eu mesmo fazia. E virava a madrugada até 2, 3 horas da manhã. No outro dia de manhã eu estava lá porque tinha um monte de gente. Resumindo, às vezes aqui hoje eu vou procurar algum contato e eu acho alguém lá de 2018 que não foi atendido. Que já perguntou, eu quero um. Sabe que muitos faziam? Quando eu retornava, eu falava, eu queria comprar de vocês, acredito, mas acabei comprando do fulano. Sim. Que era o meu concorrente. Hoje eu não considero o que a gente faz, é único. A MQC não tem concorrente. Quem é o seu concorrente? Aquele lá? Não, nem aquele. Porque a gente chegou num projeto, numa tecnologia que nem ele tem. Sim. Né? Então, o produto que a gente faz, parece MQC, é pirataria, falsificado, não funciona, não te entrega segurança. E eu provo que não entrega. Né? Então, eu fui fazer uma concorrência que deu muitíssimo certo para ele. Sim. Porque eu não conseguia atender, ele tinha muito mais estrutura que eu. O que acontecia? Se deu muito bem. Muito bem. Ele tem que me amar. Ele deve me amar de verdade mesmo. Comenta aí no nosso podcast alguma coisa legal. Eu amo o Renato, porque ele me trouxe muito. Comenta aí no nosso YouTube. Na incapacidade dele de servir a demanda que ele mesmo trouxe, eu fomentei o mercado, meu amigo. Que legal. Quando a gente cresceu, teve até um caso, algumas decepções que a gente teve que foram com pessoas. O cara foi lá, achou que eu vou comprar uma furadeira e vou fazer também. Mas aí a pergunta é, onde furar, como furar, porque eu nunca abri o projeto para ninguém. Sim. Hoje, se eu morrer, a minha esposa fecha a empresa amanhã. Nem o que a gente vendeu hoje, se não tiver produzido, porque lá meio que tudo depende de mim. Eu não pude abrir. Porque se eu abro, é óbvio, né, meu? Se eu dou o segredo, a receita lá, que o chefe guarda lá naquela salinha... Tem empresas que são assim, né? Tem a receita lá e não pode. Não abro e assim, se eu vier a faltar, minha esposa, se tem uma coisa que ela não vai fazer, é ter uma empresa de freios. Aí ela vai procurar outra coisa para fazer da vida dela. E se ela faltar para mim, acho que até eu falo, gente, obrigado por tudo. Mas tu faz o desenho, o funcionário lá vai furar? Tem todo um processo até chegar lá, né? Qualquer um dos funcionários saírem hoje, eles não começam um negócio igual ao nosso. Entendi. A gente modelou uma trava, ele não consegue. As gabaritações das máquinas sou eu que faço, né? Então, se dá certo, a gente configurou tudo. Sim. O projeto, só eu que mexo. Qualquer alinhamento,
sou eu que faço, eles só operam. Então pegou toda a configuração por trás ali, você faz e vai em operação. A fiação da máquina que afia as ferramentas, então pronto. Foi eu que fiz. Então tá na mão do... o segredo da empresa está na mão do dono. É ruim se o dono faltar. Se morreu, mas pronto. É o que eu te disse. A minha esposa não continuaria, nem quer, nem continuaria esse negócio. Sim. Então foi um jeito que eu arrumei de me proteger. Eu não confiei em ninguém. Sim. Eu não entreguei o nosso segredo para ninguém. Então tiveram pessoas ali que eram da parte comercial, que hoje são dois, que é a pirataria da MQC, a falsificação da MQC. Sim. Foram duas pessoas que sentaram ali, e curioso, não era nem de produção. Elas sentaram ali no balcão e acharam que eu também vou andar de BMW. Sim. Eu também vou construir uma casa. Não sabe como foi difícil. O cara chegou lá, você tinha uma condição, mas não sabe o quanto é difícil. Deu 5h30 da tarde, 6 horas, ele bate o cartão e vai embora. E você fica lá até 11, 11h30, meia-noite, onde era quase 11 e pouco da noite, eu estava fazendo os stories lá na produção. Olha. Os funcionários vão embora às 5 horas da tarde, eu continuo. E quem quer ser empreendedor, já sabe. Vai trabalhar mais do que o teu funcionário. E aí, então eles vieram fazer concorrência? Não, se tem alguém que não é concorrente, é a pirataria. Sim, não tem como. Ela é a falsificação hoje da nossa empresa. Então, tem lá a MQC e tem a MQC falsificada com outro nome. Aí parece. Pois é. Você sabe, Osias, que a gente fez muita venda estranha lá. Eu lembro que a gente ficou uns 6 meses vendendo umas vendas estranhas, pessoas que não queriam nem se identificar. Estranho, né? Porque eu não sonego impostos. A gente emite nota fiscal, mas a pessoa não quer me passar os dados. Resumindo, compraram muito da gente. Sim. Então, esses a demanda aparecia, cidadãos aí comprava e gabaritava ali e tentava. Só que onde furar, como alinhar, como saber, nunca foram de produção. Era um comercial. E se falar, não, eu também faço, pois é, mas onde, como, né? Tanto é que a gente tinha um parceiro lá no começo não tinha máquina, não tinha nada. Então eu terceirizava alguma coisa para um amigo que era amigo meu de infância. Mas como que eu fazia? Eu não confiava nele também. Desculpa, Nivaldo, tá? Eu te amo, mas não dá para abrir, negócio, sim, meu amigo. Você presta serviço para mim, eu pago e eu levava um pendrive, espetava lá no computador dele, tirava o modelo que eu precisava, puxava pendrive, fechava as telas. Quando esse, que era um ex-colaborador, saiu, o primeiro lugar que ele foi? Lá. Quando ele chegou lá e falou assim, eu queria fazer, eu trabalho com freio. Eu queria fazer isso. Não, mas isso eu não faço. Não. É tipo, assim? Ele não faz por 2 motivos. Uma, que ele não sabia mesmo. Ele não sabia o que eu fazia lá. Sim. Porque eu ia lá, fazia o meu projeto, puxava o pendrive, fechava as telas e ele não tinha nada. Só executava lá. E outra, mesmo se ele fizesse, ele não ia me trair. Sim. E outra, ainda que ele desenvolvesse a ferramenta, como fazer? Qual rotação que usa na máquina? Porque tudo isso influencia. É uma série de coisas. É uma ciência, né? É uma ciência. É uma engenharia. Tem uma engenharia ali por detrás. Você sabe que muitos dos nossos clientes são engenheiros mecânicos. Legal. Um dia eu perguntei de uma Audi S3, por que você não faz? Não seria legal? Vamos entender. Porque você sabe por quê. Ele falou, olha, eu não tenho tempo, né? Eu poderia realmente fazer, mas eu sei que o que vocês fazem está tudo certo. Eu confio, legal, né? Isso é interessante demais. Então, assim, faz parte, né? Tem ali o Nike original e o Nike falsificado. Então, existem as pessoas que vão comprar o Nike porque ela é uma esportista, porque ela quer correr. Outras pessoas vão comprar porque ela quer ostentar. Sim. Mas outras pessoas se sujeitam à pirataria e compram lá o Nike de R$100 e ela está esquecendo que aquele Nike pode prejudicar a coluna dela. Sim. Que dinheiro nenhum vai resolver a coluna dela.
né? São materiais, não teve um estudo naquele tênis. E tem gente que compra lá o falsificado e vai pra academia e começa a bater o pé numa esteira, e cada pancada que ela dá naquele Nike que o amortecedor é falsificado, ou não? Sim, vai dar um impacto na saúde. Né? Então, assim, se tem gente que sai acreditando em qualquer um, que não entra no Google Maps, não pesquisa onde está sendo fabricado. Hoje a gente tem uma estrutura, são 3 pavimentos, é uma empresa grande. Eu fui pequeno, nada contra o pequeno. Dá para você começar, mas com responsabilidade. Vai procurar um engenheiro, vai procurar alguém que ateste aquilo que você está fazendo, né? Não, aí as pessoas saem igual loucas por aí. Eu não vou chamar, isso não é o meu concorrente, né? E aí essas pessoas que começaram depois, tava tão bom o negócio que não pagaram nem o primeiro aluguel lá o cara alugou um salãozinho, depois de ordem de despejo. Entende? Quando a pessoa começa errado, ela só entra assim né? Um declínio. Eu tenho medo das pessoas que utilizam. Você não tem medo? Pode respingar em você. Não é a minha marca, não é o meu nome que está lá. A pessoa, ela tem que pesquisar, ela tem que saber o que ela está colocando no carro dela, né? E é fogo. O assunto é longo, né, cara? É muito louco, mas... Mas é muito interessante como hoje o empreendedor, ele vai começar a trabalhar, estudar para chegar a um nível desse, né? Tem muita coisa no ramo automotivo que tu pode explorar, estudando, fazendo a coisa certa. Eu acho que dá certo, como a MQC deu certo. E nada mais criterioso, nada mais perigoso do que um sistema de freio, né? Aquilo não pode dar errado. Então, tem que comprar da MQC? Não, você pode ir lá comprar um original comum. Agora, a partir do momento que você vai comprar um produto que alguém fez um processo em cima, alterou aquele produto, você tem que ter muita ciência de quem é que você está comprando. A alteração. Eu acho até muito mais... Porque é muito perigoso. Muito perigoso. Um disco a alteração de freio, é muito mais perigoso. Tanto é que um dos fabricantes até fez um vídeo lá no Instagram e falou assim, não modifique. Não faça, você pode colocar sua vida em risco. Né? Não é que está incorreto fazer. É que não é para você pegar uma furadeira lá e sair furando, porque não é assim que se comporta um disco de freio. Existe uma estrutura. Não dá para brincar com aquilo. É a sua vida, é a vida da sua família. Eu já vi coisa furando que racha, assim. Acredito, mas com toda certeza. Já furou algum problema, né, de furo, ou o cara colocou, rachou. E ali, imagina fazer isso de freio numa temperatura altíssima, o peso do carro, então abrindo, então é complicado. Então tem que ter muita responsabilidade. Eu assim, modéstia à parte, eu deito minha cabeça no travesseiro e durmo. Isso que é bom, ter confiança no próprio que você faz. Eu tenho paz. Eu sei que tem ali famílias, milhares, são dezenas de milhares de clientes que a gente tem espalhados aí por todo o Brasil, né, que utilizam o nosso produto. E claro, a responsabilidade de manutenção é de cada um, e do rachador lá, a responsabilidade é dele. E o desgaste sim vai ocorrer. Teve um que veio reclamar uma vez que acabou a pastilha traseira, que ele, em um evento que ele foi, em Interlagos, eu falei, mas você desligou o controle de tração? Não, era uma BMW, tração traseira. Não. Não, porque senão sai de traseira, eu não sou piloto, então você tem que pagar o preço por não ser piloto. O preço é o sistema atuando e freando o carro para você não sair de traseira. Acabou sua pastilha porque o sistema freou muito mais para te proteger, né? Então, ou você é um piloto e já entra no drift, ou você gasta. Né? E se você quer fazer, gasta. Então você está reclamando de uma pastilha, eu não me estresso com cliente nenhum, cara. Não. Meu amigo, tá insatisfeito, toma seu dinheiro de volta. É assim, eu não arrumo o problema. Não tenho um processo, não tenho problema nenhum. Mas, troca uma ideia, a gente troca uma ideia. Mas ele não foi lá reclamar de R$500 de gasolina pódio que ele gastou. Ele gastou mais gasolina do que a pastilha traseira. Aí nem reclamar a pastilha traseira. Você quer uma pastilha? Você quer que eu te devolva o dinheiro? Eu não vou ficar brigando com você e reclamando. Mas me desculpa. O que você fez, você queria o quê? Que milagrosamente... novinha lá, essa pastilha de freio. Tá ótimo. Só fui Interlagos, só passava 220 ali na reta. Freando direto.